Capitães da Areia é um livro publicado em 1937 pelo escritor baiano Jorge Amado. A obra conta a história de um grupo de meninos de rua que vivem nas ruas de Salvador, capital da Bahia, durante a década de 1930. O livro apresenta uma crítica social sobre a situação dos meninos de rua na época, que viviam em condições precárias e muitas vezes eram marginalizados pela sociedade. Os Capitães da Areia, grupo de meninos que protagonizam a história, são apresentados como personagens complexos, com histórias de vida difíceis e traumas que os levaram a viver nas ruas. A narrativa tem um tom poético e lírico, com descrições detalhadas da cidade de Salvador e de seus habitantes. A obra faz uma crítica à forma como a sociedade lida com a questão dos menores abandonados, que eram vistos como problema social na época. Os Capitães da Areia são retratados como vítimas da sociedade que os marginalizou, e a obra destaca a importância de se compreender a origem e as causas da marginalização. Ao longo da história, os Capitães da Areia se envolvem em diversos episódios, como roubos e brigas, mas também demonstram solidariedade e companheirismo entre si. Através das histórias dos personagens, Jorge Amado aborda temas como a violência, a pobreza, a religiosidade e a cultura popular. Um dos aspectos mais marcantes do livro é a forma como Jorge Amado retrata a cultura e as tradições do povo baiano. A obra apresenta diversas referências à música, à dança e à religião, e utiliza a linguagem coloquial para retratar a vida nas ruas. A obra também apresenta um forte componente político, com a discussão sobre a importância da organização dos trabalhadores para a transformação social. Curiosidades. Capitães da Areia é considerado uma das obras mais importantes de Jorge Amado, e um dos principais romances do modernismo brasileiro. A obra foi adaptada para o cinema e para a televisão diversas vezes. O livro apresenta uma narrativa não linear, com capítulos que apresentam a história de diferentes personagens. Conclusão. Capitães da Areia é uma obra literária marcante e inovadora, que apresenta uma crítica social sobre a situação dos meninos de rua na década de 1930. Através da história dos Capitães da Areia, Jorge Amado nos leva a refletir sobre a marginalização e a exclusão social, e sobre a forma como a sociedade lida com a questão dos menores abandonados. A obra apresenta uma narrativa poética e lírica, que retrata a cultura e as tradições do povo baiano, e que utiliza a linguagem coloquial para retratar a vida nas ruas. É uma obra importante da literatura brasileira, que continua a ser lida e estudada por sua relevância e originalidade, e por sua crítica política e social.